São pontualmente 12 horas e 15 minutos, 12 e 15, já pulou mais um minutinho aqui na nossa programação dinâmica. Vamos aqui na sequência, a partir de agora com a audiência, no horário de dias 14 horas. A partir das 13 temos aí o Frente a Frente com o Empreendedor. Nosso amigo Bira hoje vai estar participando da nossa programação no dia de hoje. Mas como nós anunciamos aí, né? Aqui antecipadamente na nossa programação, né? E também aí no site da JC Repórter, nas redes sociais, a presença aí, né, do candidato a deputado federal, Dr. Valdir, já está aqui nos estúdios e na sequência já vai trazer sua participação aqui na programação dinâmica de hoje. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter. Conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São pontualmente 12 horas e 16 minutos, 12 e 16. Como nós anunciamos aqui durante a semana, falei aqui há poucos instantes, a presença do Dr. Valdir aqui nos estúdios. Vamos ouvir já o boa tarde aqui. Boa tarde, doutor. Boa tarde, JC. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio São Felipe FM, todo o povo aí de São Felipe região. E né, a expectativa é grande. Como é que está aí, né? Esse corre-corre, nessa questão já, né, corpo a corpo agora, esse momento também já decisivo, né, da campanha eleitoral. Doutor Valdir, falar um pouco com a gente aí como é que está aí, né? Mais uma etapa aí de sua vida aí, a gente está apostando também aí no campo político. É verdade, a gente está numa correria muito grande, infelizmente pelo tamanho que a Bahia tem, a gente não consegue ir a todos os municípios, né? Mas felizmente para os municípios que ficam mais distantes, como do extremo sul, da região do sudoeste, do norte da Bahia, a gente tem não somente a internet, como a gente tem amigos, colegas, advogados e até alguns conterrâneos que moram lá também, que podem levar nossa mensagem e às vezes até a gente consegue agendar alguma visita para lá, né? Consegue se deslocar, né? No caso da região oeste mesmo, já estive algumas vezes. Aí a gente consegue levar a mensagem, mas a Bahia com 417 municípios, o que a gente tem que esclarecer para o eleitor é que quando a gente se coloca como candidato, a gente não está em busca de um benefício para si, a gente está em busca de fazer algo pela população. Então, na verdade, essa população que compreende isso, as pessoas que têm essa compreensão a respeito disso, elas adotam uma postura de solidariedade ao candidato, de ajudar ao candidato, apresentando esse candidato aos seus amigos, aos seus familiares, como uma forma de facilitar a eleição, né? E eu não estou falando só de mim, eu estou falando assim, qualquer pessoa que já tenha decidido pelo seu candidato, eu acho que essa pessoa deve adotar essa postura de dizer assim, olha, já que eu confio nesse candidato, acredito no potencial dele, acredito na capacidade dele, na seriedade, eu quero que mais pessoas acreditem também, então eu vou levar essa informação. Infelizmente, tem algumas pessoas que não agem dessa forma, tem pessoas que dizem assim, eu só vou votar se a pessoa vier aqui no meu município, aí é um município que fica a 800 quilômetros de Salvador. Aí o que é que você pode fazer, rapaz? Imagine uma eleição onde você precisa de dezenas de milhares de votos e a pessoa lá no extremo sul da Bahia diz assim, eu só vou votar se ele vier aqui. E isso é como se a pessoa quisesse dizer o seguinte, olha, eu já conheço ele, sabe que eu sei que ele merece o voto, mas eu não vou dar se ele não se deslocar 800 quilômetros. Então é como se a pessoa não quisesse que você ganhasse a eleição. Porque qual deveria ser a postura? Se eu, Valdir, na condição de eleitor, tenho um candidato e confio e acredito nele e moro a 1000 quilômetros dele, eu vou dizer assim, olha, aqui você não precisa vir porque você pode contar com minha ajuda, eu vou divulgar o seu trabalho, vou divulgar a sua história e vou fazer a campanha para você. Vá para aquelas regiões onde ninguém lhe conhece, porque lá as pessoas precisam lhe conhecer para que você seja votado na Bahia inteira. Eu fiz isso em diversas oportunidades, já tive a oportunidade de ajudar amigos que foram candidatos a deputado e sempre fiz dessa maneira, né, colaborando com a campanha, porque esse é um grande problema, JC, que nós temos. A imprensa hoje já diz quem vai ganhar a eleição. Então, é muito claro
que quem está no cargo de deputado leva uma vantagem porque tem 4 anos fazendo campanha com dinheiro público, né? 4 anos tirando proveito do próprio cargo. E quem quer fazer a renovação, quem quer ocupar o espaço como sendo uma novidade, encontra uma dificuldade muito grande porque a lei só permite 45 dias de campanha. Essa lei criada por eles mesmos. Então, como é que em 45 dias você vai conseguir visitar todos os 417 municípios da Bahia, ou pelo menos aqueles onde você tem amigos e conhecidos? Não tem condição nenhuma. Então é uma luta que não é fácil, que é só para quem tem muita ideologia e acredita muito mesmo na possibilidade de vencer. O senhor traz aí um ponto importante. E em outra oportunidade, conversando com o Dr. Valdir, o senhor citava aí a necessidade de realmente mudança. Já dá para tirar algum tipo de análise? Assim, mudou alguma coisa realmente da último pleito que o senhor aí, né, disputou para o atual cenário que nós estamos vivendo? Olha, JC, mudou muito. Eu tenho percebido, eu tenho observado, em conversa com amigos que são candidatos e que têm percorrido outras regiões, né, porque eu tenho me concentrado muito aqui na região do Recôncavo, né, nos municípios daqui da região do Recôncavo, apesar de estar indo para outras regiões também, mas o que eu escuto muito é as pessoas dizerem assim, olha, os deputados, os candidatos a deputados, aqueles que botam 200 mil na mão das lideranças, aqueles que botam 100 mil na mão da liderança para sair de lá com um pacote fechado de voto, quer dizer, aquele que compra o voto na mão de quem não é o dono, eles estão com dificuldade, porque eles começaram a perceber que, além do dinheiro estar mais escasso hoje, porque está proibida a doação de empresa, eles estão percebendo que o eleitor não vai entregar o produto. Eles estão percebendo que com o advento da internet, que deu a todos nós igualdade de condições, igualdade de informações, né, as pessoas hoje estão na zona rural tendo acesso imediatamente a todas as informações do mundo. Essas pessoas compreenderam que elas não podem continuar sendo tratadas como gado dentro do curral no dia da eleição. Acabou a época do voto de cabresto. As pessoas vão escolher o candidato pela qualidade do trabalho desse candidato, pela competência desse candidato. Então essa é a grande mudança que existe. E se você observar, as eleições de deputado, 2014, 2010, 2006, 2002, elas trazem um procedimento idêntico. Você tem 80% dos deputados sendo reeleitos, você tem 15% de ex-deputados sendo eleitos, ex-deputados, ex-secretários de Estado, ex-prefeito de cidade grande sendo eleitos, e o restante, 5%, são os filhos ou herdeiros políticos, às vezes o chefe de gabinete, uma pessoa da confiança de um grande líder político, acaba ocupando o espaço. Então, observe que a coisa é feita de uma forma para que ninguém novo entre. Eu até gosto de lembrar sempre que as pessoas dizem assim, olha, mesmo que a pessoa seja honesta, quando ela entra, ela é obrigada a se corromper. As pessoas estão esquecendo de uma coisa, ninguém está entrando, JC, ninguém está podendo entrar no cargo, porque 85% é reeleição, 15% é quem já um dia ocupou aquele cargo ou ocupa um cargo grande, e 5% são os filhos, netos e herdeiros políticos dos que estão lá. Então cadê o novo para que se decida se ele vai ser corrupto ou não? Nem isso está acontecendo. Então veja como uma coisa é grave. Mas 2018, eu tenho a esperança, a partir da reclamação dos próprios candidatos, eu tenho a esperança de que o povo, não só de São Felipe, da Bahia inteira, porque eu acho assim que não tem nenhum problema se você... Aqui nós temos 3 grupos políticos, ou mais, e nós temos cada grupo apoiando o seu candidato. Se um cidadão que acompanha o grupo político tal, vê no candidato do outro grupo político alguém com um compromisso maior com o município, alguém com uma história de honestidade, alguém com competência, por que essa pessoa não vota no candidato melhor? Olha que eu não estou falando de mim, eu estou falando dos candidatos que estão sendo apoiados pelos grupos políticos. Eu não estou sendo apoiado por grupo político nenhum, né? E eu não tenho nenhum ressentimento disso, eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu sei como funciona a política brasileira e isso não acontece só em São Felipe, porque muita gente pode estar achando assim, Valdir devia estar chateado porque ele é da terra e os políticos da terra deveriam se unir, porque ninguém nunca ouviu falar que Valdir é ladrão, ninguém nunca ouviu falar que Valdir é burro, incompetente, despreparado, desonesto ou que quer tirar proveito da política. Não. Valdir se filiou a um partido político depois que tinha resolvido a sua própria vida profissional. E antes de se filiar, já vinha fazendo um trabalho no âmbito social em favor das pessoas. Depois que fez a sua filiação, ainda levou vários anos para um dia
se lançar candidato. Então a política não é meio de vida. Então as pessoas não poderiam dizer assim, olha, já que você tem as qualidades necessárias para ser deputado, tanto que em 2010, com uma campanha bem modesta, eu acabei conseguindo quase 9 mil votos, graças à ajuda de muitos amigos de São Felipe, né, onde tive uma quantidade grande de votos, né, depois de Salvador foi a cidade que eu mais tive votos, mas nem se compara a população de Salvador com a de São Felipe, é muito maior a de Salvador. Então, proporcionalmente, São Felipe em 2010 foi o município que mais me deu votos, e agradeço a todos os que me apoiaram. Sem eles, eu não conseguiria aqueles votos. Não foi o meu esforço sozinho, eu fiz a campanha, fiz a minha parte, mas eu precisei da ajuda das pessoas, né? Dessa vez, eu não tenho o apoio de nenhum político do município, nenhuma liderança do município, e compreendo perfeitamente como funciona a política, porque não é só em São Felipe, é na Bahia e no Brasil inteiro. Então você tem pessoas, por exemplo, nascidas em Lauro de Freitas, essas pessoas crescem em Lauro de Freitas, trabalham em Lauro de Freitas, estudam em Lauro de Freitas, moram em Lauro de Freitas, e tem 50 votos em Lauro de Freitas, tem 100 votos em Lauro de Freitas. Mas você abre a urna numa cidade lá do extremo oeste da Bahia, lá do sul da Bahia, lá do baixo sul da Bahia, e essa pessoa tem 3 mil votos, 4 mil votos. Foi o que aconteceu. Por que aquela população que não tem vínculo nenhum com aquele candidato votou nela com essa dimensão, enquanto que o morador de Lauro de Freitas, que viveu a vida inteira ali, conviveu com a pessoa, não votou? Simplesmente, meu amigo, porque nós não temos uma democracia de verdade. Esses 80% que se reelegem, esses 15% que ocupam cargos e se elegem, é através do pagamento do apoio. Então isso é o que é generalizado no Brasil. Isso está descrito no livro de Marlon Reis, o autor da Lei da Ficha Limpa, um livro chamado O Nobre Deputado. Ele colheu depoimento de todos os assessores de deputado, todos os deputados que foram eleitos assim, e está publicado, ninguém nunca disse é mentira. Então é assim que funciona. As pessoas recebem dinheiro para fazer a campanha, mas não é o dinheiro que eu, por exemplo, estou pagando a quem está fazendo o trabalho de distribuição de convites e de folhetos. Não é esse dinheiro de uma diária a cada dia trabalhado, não. É dinheiro para a pessoa fazer a campanha em 2020, é dinheiro para a pessoa comprar uma casa. Então isso não é democracia. Então é nessa relação entre a liderança que vende o voto do seu eleitor como se o eleitor fosse gado, nessa relação dessa liderança com o deputado, de onde vem esse dinheiro? Será que ele tira do bolso? E se ele tira do bolso, ele vai deixar o bolso dele vazio? Não. É essa falta de saúde que a gente tem, é essa falta de educação de qualidade que a gente tem, essa falta de segurança que a gente tem, e o povo já compreendeu isso. Então agora está na hora do povo dizer assim, olha, posso até não votar em Valdir, que é filho da terra. Até porque se eu fosse usar o discurso de ser filho da terra, eu só teria direito de ser votado em São Felipe. Pode até não ser Valdir, mas assim, eu vou encontrar um candidato, mesmo não sendo filho da terra, que seja competente. Pronto, vamos votar nesse candidato. Uma vez, em campanha, uma pessoa me recebeu muito bem em sua casa, disse, olha, aqui em casa são 11 votos, o senhor é o melhor candidato que eu vi, o senhor explica tudo direito, fala das coisas que o homem do campo precisa, e o senhor não se preocupe não, porque pelo menos o senhor vai ter um voto aqui em casa. Eu disse, meu amigo, eu quero saber em quem o senhor vai votar, porque eu quero votar no outro, eu quero votar em quem vai ganhar esses 10 votos, que é muito melhor do que eu. Porque imagine, se eu sou o melhor candidato que ele encontrou, e ele disse que vai ter um voto dos 11, eu quero votar nesse cara que vai ganhar os 10. Então, o povo agora já compreendeu que o que importa é saber quem é que pode fazer algo pelo país e pelo seu município. Será que alguém que não tem vínculos com a terra vai se preocupar em trazer o sistema de esgoto que deixa tanta gente doente na cidade aqui, porque nós não temos, a limpeza da barragem, a recuperação daquela barragem, a recuperação da mata ciliar da Cupioba, para fazer com que, e do Piqui, para fazer com que a água volte a ser acumulada lá, água limpa? Será que vai se preocupar em fazer com que o nosso sistema de saúde aqui tenha atendimento para todo mundo sem esperar anos por uma cirurgia, morrendo na fila da regulação? Será que as pessoas vão se preocupar da mesma forma? Essa é a reflexão que o eleitor tem que fazer. Agora, se o candidato melhor não é o filho da terra, é para votar mesmo no candidato melhor. Não precisa ir com a ideia de filho da terra não, porque eu estou em outras cidades dizendo, eu estou candidato porque eu me sinto qualificado para disputar uma eleição, para exercer um bom mandato de deputado, com honestidade, e não é só sendo honesto, é agindo contra a corrupção, porque não adianta entrar
no meio de 500 e tantos deputados, dizer assim, eu não vou roubar. Mas estão lá mais de 500 roubando. O que nós precisamos é de candidatos que sejam eleitos e que sejam comprometidos com o combate à corrupção, porque esse é o problema que o povo ainda não compreendeu. Quando o corrupto desvia o dinheiro, está tirando a merenda daquela criança do sertão que vai morrer de fome. Que às vezes a única refeição do dia é aquela merenda escolar e a pessoa está subtraindo aquela forma de se alimentar de uma criança pobre. Então, quando a gente não tem um atendimento médico na velocidade que é necessário, é porque o dinheiro foi desviado, todo dia está aí no jornal. Então nós precisamos, não é de gente que não roube apenas, é de gente que impeça, e isso, graças a Deus, eu aprendi a como é que faz. Eu aprendi a fazer no meu trabalho e fiz um site bem antes, né, de agora, bem antes dos movimentos de 2013, que as pessoas começaram a falar mais de corrupção a partir dali. Eu já vinha fazendo palestras sobre esse assunto, coloquei na internet, está lá, quem quiser visitar, conselhodecidadãos.com.br, lá tem uma fórmula para acabar com a corrupção, e essa é uma das coisas que eu pretendo colocar em prática se eu tiver essa oportunidade, meu amigo. São pontualmente 12 horas e 30 minutos, 12h30, levando para o público ouvinte sobre o que o doutor Valdir, candidato a deputado federal, batendo esse papo aqui com a gente dia de hoje, trazendo algum esclarecimento importante aí, né, para o público ouvinte que nos acompanha aqui diariamente. E ainda tocando nessa questão do contexto, como é que tem sido a condução da sua campanha, né? Temos acompanhado algumas situações nas redes sociais, palestras, reuniões, tem sido nesse contexto aí, doutor Valdir? Exatamente. É basicamente isso que eu posso fazer. Você percebe, por exemplo, que a minha aparição na televisão, no horário eleitoral, ela aconteceu uma vez, ou no máximo duas, não, duas eu tenho certeza que sim, mas observe que você tem gente aparecendo várias vezes por dia, né, inclusive do meu próprio partido. Os partidos não utilizam um critério justo de distribuição desse tempo, né? O partido não gosta muito de botar, nenhum partido gosta, a coligação não gosta, quem decide é a coligação, não gosta de botar gente que fala contra a corrupção, e eu só falo disso, né? Na televisão eu só falo disso. Minhas propostas, como está aí no folheto que eu distribuí na cidade, se referem a vários temas de interesse da sociedade, mas meu principal foco é o combate à corrupção, porque nós temos como melhorar a saúde, a educação, a estrutura, essa estrada que a gente enfrenta aí todo dia, a gente pode melhorar isso tudo com o fim da corrupção. Então, quando a gente fala disso, os políticos tradicionais não são só os do lado contrário, não. Os que estão do meu lado também, eles não gostam de ouvir falar desse assunto. Eles querem que você fale assim, vou lutar pela saúde, vou lutar pela educação, vou lutar pela segurança. Mas ninguém pergunta assim, como é que você vai fazer isso sem dinheiro, se o dinheiro está indo embora pela corrupção? Então, eu, na televisão, tenho tido pouquíssimo espaço, nem sei se vou ter espaço de novo, né? Espero que tenha, porque tem muitos amigos e leitores da minha coluna do jornal e ouvintes da minha época de rádio também, que descobrem que eu sou candidato a partir de uma divulgação como essa, que alcança a Bahia inteira. Mas, além disso, eu tenho feito um trabalho muito diferente, quer dizer, muito diferente do que os políticos em geral fazem, mas foi o que eu fiz em 2010 também, quando fui candidato a deputado, que é a distribuição de material impresso com ideias novas, com propostas que surpreendem as pessoas pela forma como são apresentadas. Tenho feito também muitas palestras em faculdades, instituições, não só na capital, no interior também, mas nós temos as limitações de tempo e de recursos, né? Porque se a gente tivesse verba para pegar um avião, ir para Juazeiro, ir para Vitória da Conquista, Itabuna, e voltar, como muitos estão fazendo até com um avião particular, aí a gente atingiria um público muito maior. Então, qual é a minha esperança, né, além de contar com a votação expressiva, especialmente de São Felipe, mas de outras cidades do Recôncavo também, e uma votação expressiva em Salvador, é que as redes sociais funcionem. Então, nós temos a propaganda através dos vídeos que a gente coloca na internet, mas não é uma coisa simples, não é uma coisa que funciona de maneira simples. Para que funcione bem, é preciso que aquele cidadão, aquele eleitor que acredita no candidato, e eu volto a dizer, não só em mim, em qualquer candidato, que ele diga assim, olha, se eu concordei com o que esse candidato falou aqui, eu quero que mais pessoas conheçam essa ideia dele. Então, eu vou mandar isso para todos os meus amigos. No momento que você faz isso, você está dando uma grande ajuda, porque, JC, hoje, com a força da internet, nós gastamos muito dinheiro para botar material gráfico na mão das pessoas, né, entregando na rua, mas com a força da internet, com um investimento bem baixo, a gente consegue atingir 100, 200 mil pessoas, desde que aquele eleitor que acredita na gente, que confia na gente, que conhece a história da gente, encaminhe para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais.
é a única chance que um candidato como eu tem, porque senão, se as pessoas não fizerem isso, não ajudarem, ninguém é candidato de si mesmo, ninguém vai conseguir sozinho ganhar a eleição, né? Então, se o meu caminho não é o caminho da compra do voto, que é o caminho da maioria dos que ganham, né? A maioria, eu digo isso com muita tranquilidade, a maioria de quem ganha age de forma desonesta. A maioria dos políticos não é de gente desonesta, porque a maioria dos políticos perde a eleição. As pessoas também não compreendem, todo político é ladrão. Não, e os políticos que perdem porque são honestos, né? Eles não são ladrões. Então, como a maioria, nós temos 500 e poucos candidatos a deputado federal na Bahia, vão ganhar 39. 33 atuais deputados são candidatos à reeleição. Então, esses mais de 450 que vão perder, eles não são desonestos, talvez eles estejam perdendo a eleição porque são honestos. Então, a gente não pode dizer que político é desonesto. Se você disser assim, os deputados são desonestos, eu garanto, eu digo isso com a maior tranquilidade, a esmagadora maioria é desonesta. E eu adoraria que um tivesse coragem de dizer assim, eu vou processar Valdir. Venha porque eu vou dedicar alguns minutos, não são horas não, alguns minutos, para dar uma entradazinha na sua despesa da verba de gabinete, da verba de indenização, e lhe mostrar na mesa de audiência que você é ladrão. Eu teria a maior alegria em ser processado por dizer a maior parte dos deputados é desonesta. E ganha porque é desonesta. Infelizmente é a realidade da nossa democracia. São pontualmente 12 horas e 35 minutos, 12h35, vamos aqui dando continuidade. Você pode também estar interagindo com a gente aqui através das redes sociais, o Facebook, estamos transmitindo também ao vivo pelo Facebook, também através do WhatsApp, pode mandar sua mensagem aqui, tiver alguma dúvida, algum questionamento também, né? Para estar participando aqui com a gente nesse bate-papo aqui com o doutor Valdir no dia de hoje. Alguns questionamentos, a gente tem acompanhado aqui alguns debates e a gente fica realmente triste pela questão da falta realmente de proposta dos candidatos. Tem muita questão do próprio ataque, e aí, mas realmente não vê clareza na ideia dos candidatos. Como é que o senhor tem analisado aí o nosso perfil, principalmente no cenário nacional, doutor Valdir? Você observa o seguinte, em geral as pessoas não fazem propostas, as pessoas hoje, muitas nem fazem página na internet, porque a página na internet é um lugar onde você não tem limite para colocar suas propostas, você tem uma quantidade grande de espaço, né? Então você pode chegar lá e dizer, quando você vai para a televisão, quando você vai para a internet, que o tempo é curto, limitado, aí você tem que ser bem objetivo para dizer aquilo que vai levar uma informação importante de forma rápida para o seu eleitor. Mas os candidatos hoje evitam fazer página na internet, porque o que eles vão botar lá? Quais são as propostas dele? Os candidatos não mandam material impresso, o material impresso que eles têm é um santinho, onde tem escrito lá o nome, o número, uma foto grande e no verso, vou lutar por isso, vou lutar por aquilo, vou lutar por aquilo outro. Isso não é proposta. Isso é uma promessa solta. Proposta é você dizer assim, eu vou agir com isso desta maneira, eu vou agir com isso, essa outra coisa desta outra maneira. Então, no meu caso, por exemplo, o que é que eu faço? Como eu tenho uma quantidade muito grande de ideias a serem colocadas em prática, e são ideias muito fáceis de serem compreendidas, eu separei essas ideias em 3 páginas, né? A minha página principal da campanha, que é valdirsantos.com.br, onde lá estão diversas propostas, as principais estão lá descritas. A página conselhodecidadãos.com.br, que não é uma página de campanha, mas é uma página onde estão lá descritas as 16 formas de combater a corrupção, que para mim é o maior problema do país, e uma outra página, que é uma página chamada votovalido.org, onde qualquer cidadão de qualquer lugar do Brasil aprende como é que ele faz para ganhar uma eleição, mesmo não tendo aquela quantidade de votos que os candidatos que ganham têm. Nós já sabemos, a população toda sabe, que na eleição de vereador, na eleição de deputado, nem sempre ganha aquele que tem mais votos. Às vezes alguém com menos, às vezes não, 100% das vezes tem gente com menos votos ganhando e gente com mais votos perdendo. Isso é o sistema proporcional, que é o sistema usado no mundo inteiro, não há nenhum problema, nenhum erro nisso. Eu, por exemplo, já tive quase o dobro dos votos de candidatos que ganharam a eleição e nunca reclamei disso, porque eu conheço a regra do jogo, eu ensino isso em sala de aula, então não tenho nenhum problema com isso, não sou chateado com isso de forma nenhuma. A opção foi minha de ficar em uma determinada coligação, em um determinado grupo. Bom, então o que é que eu ensino nessa página votovalido.org? Aquela pessoa que tem uma liderança no seu bairro, na sua comunidade rural ou na sua categoria profissional e que se sente em condições de ter, numa cidade como São Felipe, 100 votos, 150,
Essa pessoa que às vezes já foi até candidata, mas diz assim, eu preciso de 500, preciso de 400, então eu não vou conseguir, nunca mais eu sou candidato, nunca mais... Essa pessoa vai compreender, lendo o que eu escrevo lá, o que eu descrevo e detalho lá nessa página, que ela pode ganhar a eleição com essa quantidade de votos, porque a lei permite que assim seja feito, e isso é democracia, né? A regra é clara para todo mundo, você escolhe que partido você quer estar. Então, o que eu ensino lá é como você formar o seu grupo político, em qualquer município, seja Salvador, seja Dom Macedo Costa, não importa o tamanho, como você ganhar a eleição com menos votos. Mas, Valdir, não está errado quem tem menos votos ganhar a eleição? Não é justo que quem tenha mais votos ganhe a eleição? Não. Não está errado, simplesmente porque vamos imaginar que nós tenhamos 10 candidatos com 100 votos defendendo o homem do campo. E nós tenhamos um candidato com 150 ou 200 votos defendendo que o homem do campo não tem que ter atenção. Bom, se nós temos 10 vezes 100 votos, nós temos 1000 pessoas que querem que alguém dali ganhe. E o outro só tem 100, 120, ou 120, 150. Então, como é que é justo que 1000 pessoas não tenham seu representante e 150 pessoas, 150 eleitores tenham o seu representante? Então, a justiça que existe no sistema proporcional é exatamente essa. É que as pessoas que estão no mesmo partido defendem as mesmas ideias. E essas ideias que a maioria da população aprovou, através dos votos dados ali, no caso do exemplo que eu dei, 1000 votos foram dados àquelas pessoas ali, alguém dali tem que ir para a Câmara para representar aquelas ideias e defender aqueles interesses. Então, não existe nenhum problema em a pessoa com menos votos ganhar a eleição, porque não são só os votos dela que ajudaram ela a ser eleita, são os votos dos que estavam no mesmo partido que ela, ou, enquanto existe coligação, os que estavam na mesma coligação que essa pessoa. Então, esse site que eu criei, pode a pessoa até à primeira vista dizer assim, mas espera aí, você em vez de cuidar de sua candidatura, você está se preocupando com 2020, com a eleição dos outros que vão ser candidatos a vereador? Pois é, meus amigos, eu me preocupo com isso porque a dificuldade que um candidato honesto hoje tem para ganhar a eleição é exatamente por isso. É porque as pessoas que estão com o mandato de vereador apoiam somente quem já está lá no mandato ou quem é filho de quem está no mandato. Ninguém apoia o novo. Por quê? Porque eles não querem que haja novidade na cidade deles também. Isso acontece em todo lugar. Então, qual é a ideia que deve ser levada adiante? Não importa se eu vou ganhar a eleição ou se eu vou perder. O que importa é que a população, a sociedade, se beneficie do conhecimento que está sendo divulgado. Então, para 2020, na Bahia inteira, se depender de mim, as pessoas terão conhecimento de como funciona uma eleição. Então, você pode lançar sua candidatura, mas eu só tenho 120 votos. Você vai ganhar sua eleição, a não ser que tenha um com 130, que tem mais do que você. Mas se você fizer uma chapa lá, com os seus candidatos no mesmo nível que você, aquele que tiver um pouco mais do que o outro é que vai ganhar e vai representar a todos. Então, isso é democracia, isso faz parte do processo que envolve uma eleição como essa eleição que a gente tem que fazer. A gente não pode fechar os olhos para o resto do mundo e pensar só assim, eu quero ganhar a qualquer custo. Eu não estou em busca de emprego, eu estou satisfeito com a minha profissão. A oportunidade que eu tenho buscado na candidatura é apenas de colocar em prática algumas ideias que, no meu entendimento e no entendimento de muitas pessoas, vão melhorar o país para todos nós. São 12 horas e 42 minutos, 12h42, algumas pessoas já interagindo aqui pelas redes sociais. Deixa eu ver aqui os comentários. Eita, Cristo, nossa, aqui começou a travar um pouquinho aqui, mas vamos aqui, Selma, cadê aqui? Selma Cerqueira. Cadê aqui os comentários dela aqui, né? Concordo plenamente, doutor Valdir. A dona Antônia Oliveira, muito bem, doutor Valdir, né? Boa sorte. Ela aqui complementando, tem outras pessoas também aqui, só que os comentários aqui acabou se estendendo, dando para visualizar os outros aqui, né? Mas essas duas estão com mais clareza aqui, né? A Selma Cerqueira e também a dona Antônia Oliveira aí, né? Parabenizando a você e concordando aí com o seu ponto de vista, doutor Valdir. Muito obrigado, Selma, muito obrigado, dona Antônia. Eu fico muito feliz com essa repercussão que sempre existe, né? Quando a gente expõe essas ideias, esses pontos de vista, porque qual é o problema? Às vezes, qual é o problema político que o Brasil vive? Às vezes as pessoas eu escutei isso de muita gente, a pessoa não pode botar um adesivo porque tem um compromisso, tem uma ligação com um determinado grupo, e aí não se sente à vontade para divulgar, para mostrar que está apoiando aquele candidato que não é o candidato do grupo. Mas eu tenho certeza, né, por mensagens como essa que eu tenho recebido, você observa que nos folhetos da minha campanha, lá tem o número do celular, as pessoas entram em contato, e elas vão falar comigo. As pessoas, ontem mesmo, uma moça daqui de São Felipe me ligou,
falou comigo a respeito da campanha. Pessoas de outros municípios onde o material foi distribuído também já me ligaram. Então, você percebe que as pessoas entendem o que está ocorrendo com o país, as pessoas têm a percepção da realidade. É importante que essas pessoas, se elas decidirem por votar em um determinado candidato, que elas multipliquem a força do seu voto. Procurem os familiares, mostre o material do candidato, mostre a página do candidato, qualquer que seja o candidato. Ajude o candidato a ganhar a eleição, porque ninguém ganha a eleição somente com o voto dos conhecidos ou das pessoas próximas ou dos familiares. Todo mundo tem que contar com a ajuda dessas pessoas e de todos os amigos para que a sua imagem chegue a mais e mais e mais eleitores, porque não é pouco voto não, meu amigo. Para ganhar a eleição é muito voto que precisa. A luta realmente a coisa é grande, a caminhada realmente é árdua para poder chegar lá. Então tem que realmente lutar muito. Esse cronograma aí, as ações que estão sendo feitas aí, as palestras, como é que está esse cronograma? Qual é o próximo evento que você está participando, doutor Valdir? Bom, hoje à noite eu vou fazer uma palestra lá em Santo Antônio de Jesus, na Unimed de Santo Antônio de Jesus, ali perto da Girlan Seguros, junto à Vila Inglesa. Vou fazer uma palestra lá sobre o combate à corrupção. Hoje à tarde, às 15 horas, eu tenho uma reunião também com uma equipe lá, um grupo grande, e às 19 é que eu vou fazer essa palestra. As pessoas que quiserem comparecer à palestra hoje à noite, fiquem à vontade, é só se dirigir ao local, né? Acompanhar. Quem não conhece o endereço é fácil localizar na internet, mas ali na Vila Inglesa todo mundo conhece. E nós vamos apresentar algumas ideias sobre o combate à corrupção. Amanhã eu vou ter aqui em São Felipe uma reunião à noite no Salão Paroquial, às 7 da noite. Eu fiz uma divulgação aí através da internet, mas principalmente através de um convite dirigido a todas as famílias do município, um convite escrito, impresso, que foi levado à casa de todos os nossos conterrâneos aqui. E vou ainda... Hoje, nesse caminho ainda vou em algumas comunidades. Vou passar na comunidade do Barlavento e amanhã vou passar na comunidade da Vila Caraíbe e outras comunidades da região também, da região norte de São Felipe, né? Então a gente tem feito esse trabalho para divulgar essas atividades. No sábado a gente tem atividades de contato corpo a corpo com o eleitor em Salvador, nos pontos de movimentação de final de semana lá, né, a parte do lazer. As pessoas abrem o coração para receber candidatos, para conversar, para trocar ideias, para conversar sobre política, que é um tema que hoje muita gente se interessa. E a partir de segunda-feira nós temos uma outra programação em cidades da região metropolitana de Salvador, né, na Ilha de Itaparica, em Camaçari, em Simões Filho, sempre agindo dentro dos limites que a gente tem, né? A gente não é como o candidato que marca um evento, chega lá, está um grupo político esperando, com charanga, com barulho, com carreata, não. A gente vai, reúne um grupo de pessoas e, para nossa felicidade, todos os lugares, JC, onde eu já compareci, da outra vez que fui candidato, mesmo eu tendo 30 pessoas, 40 pessoas na minha frente, em cidades onde eu não tenho nenhum vínculo, eu só tive contato com aquelas pessoas, quando abre a urna, a quantidade de votos é maior do que a quantidade de gente que estava na reunião. O que significa que as pessoas acreditam e confiam no candidato e vão para casa, levando para o trabalho, para casa, para a escola, levando essa notícia de que existe um candidato com tais e tais e tais propostas, com tais e tais e tais históricos de vida, e aí acaba multiplicando, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz. Agora, infelizmente, como a campanha é muito curta, daqui a poucas semanas a gente já está finalizando, né, sem atingir o território da Bahia, uma parte maior que a gente queria atingir, porque é humanamente impossível, né? Eu tive já a oportunidade de viajar de uma quinta-feira até segunda, percorrer 3.500 quilômetros de carro, 3.500 quilômetros, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. É uma correria que você não tem ideia, né? E é risco de ver. E pois é, e de madrugada você está viajando ali, o colega dirigindo enquanto você dorme, depois você dirige enquanto ele vai dormir, porque para fazer isso não é dirigir somente durante o dia, não. Você tem que pegar a estrada de madrugada também para poder aproveitar o tempo, porque você tem que chegar na cidade
durante o horário de que as pessoas estão acordadas, né? Para alcançar as pessoas e poder apresentar as ideias e as propostas. Aí que é da preocupação também, né? O desgaste físico, até para apresentar as ideias, que não realmente com essa vitalidade toda, né? É verdade. Isso traz um certo prejuízo, né? Até o próprio desempenho do candidato. Quando você é um candidato que entra num avião, chega lá, tem um carro de luxo lhe esperando para lhe levar até a comunidade e tal, você acaba se desempenhando bem melhor. Mas o desgaste é muito maior do que somente pelo cansaço da estrada. Só assim, aquela ansiedade que a gente fica, aquela aflição que a gente fica de que, poxa, eu podia tentar fazer mais uma visita, encontrar mais uma comunidade, fazer mais um evento ali naquela instituição, naquela cidade, e a gente vê que o tempo não permite. Então o que acontece? O sono não chega, meu amigo, quando chega de noite. O candidato que está nessa batalha, ele chega de noite, quer dormir para descansar para outro dia, acordar cedo, não consegue. O problema para resolver, que às vezes a equipe não conseguiu ali sanar um problema, aí você está ali tentando ajudar e você chega 3, 4 horas da manhã, não conseguiu dormir ainda, mas de manhã tem o compromisso, de manhã tem a estrada para pegar, de manhã tem a reunião para fazer. Ontem eu fiz uma palestra na UFBA, semana passada eu fiz uma palestra na FTC, lá no comércio, lá em Salvador, e diversos outros locais também, onde a gente vai e reúne. Até uma coisa que a gente tem feito, que funciona muito bem, que é o comício doméstico. As pessoas reúnem no seu prédio, na sua casa, os amigos, os familiares ali, para ouvir as propostas do candidato, para discutir, para apresentar suas necessidades para o candidato, apresentar suas preocupações. Rádio 87.9, São Felipe FM, telefone 75-3628-3446, e-mail radiosaofilipefm@hotmail.com. Acesse www.saofilipefm.com.br. JC Repórter, conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter, conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São pontualmente 12 horas e 53 minutos, 12h53. Vamos aqui dando sequência, como eu falei anteriormente, né? As pessoas que estão aqui comentando, vamos aqui aos comentários. Dona Antônia Oliveira já falei aqui, né? A Selma também já falei. Cadê aqui? Concordo plenamente. Estevão, né? Estevão Gomes, não sei se o doutor Valdir conhece quem é. Conheço, meu amigo de infância. Meu candidato tá aqui parabenizando. Filho de Ceará, aqui do agora que eu tô... irmão de Gênesis, irmão de Epitácio. Eu conheço a gente, viu? Tá vendo aí? Inácio Souza, parabéns, doutor Valdir. Inácio da Platecom Contabilidade, grande amigo, que eu tenho certeza que amanhã, aliás, hoje à noite vai estar na palestra lá em Santo Antônio de Jesus. Inácio, querido por todos aqui em São Felipe, bem conhecido aqui. Deixa eu ver quem foi mais aquele ainda que comentou aqui. Deixa eu ver aqui o comentário. Parabéns, doutor Valdir. Você é da terra e nós, sou filipense, né, de braço aí na sua causa. Comentou aqui Inácio Souza. Então, os comentários chegando aqui, as pessoas compartilhando aqui com a gente também através das redes sociais. Mas vamos aqui dar sequência, nosso bate-papo com o doutor Valdir. Ainda é um tema que o senhor teve debatido já há algum tempo, inclusive na outra entrevista aqui, falando sobre a questão da corrupção, né? Um tema realmente que precisa. Há realmente solução. Como é que a gente podemos aí, o eleitor nesse momento, e a comunidade em si, né? Inibir e combater a questão da corrupção, doutor Valdir? A corrupção é um problema nacional, é um problema que abrange todo o país, é uma situação muito grave que a gente vive, porque não é a gente ficar zangado porque alguns gestores roubam o dinheiro do povo. Não é isso, não é porque o bandido que é o corrupto está recebendo aquele dinheiro que não lhe pertence. O problema é que quando ele faz isso, ele tira a vida das pessoas. Ele tira a possibilidade de as pessoas sobreviverem. Hoje eu vi num programa eleitoral de uma propaganda que recebi pela internet, a história de uma senhora que ficou 7 anos esperando por uma cirurgia, uma senhora jovem, de 37 anos de idade, que morreu porque ficou 7 anos
na fila da regulação para fazer uma cirurgia e não fez. E uma história de uma senhora de mais idade que a filha lutou também para conseguir um atendimento, um exame, um tratamento e não conseguiu. Só que as pessoas pensam assim, olha, infelizmente ela morreu porque foi a doença que levou ela. Minha gente, nós temos hoje uma evolução no campo da medicina que permite que as pessoas vivam bem além dos 100 anos de idade, bem mais. Muita gente tem aqui o exemplo de pessoas aqui da nossa região, que tem muitas pessoas idosas com mais de 100 anos, e essas pessoas precisam ter o atendimento médico necessário para o momento da fragilidade, que é o momento da velhice. E quando a gente não tem o sistema de saúde funcionando da forma adequada, a gente perde esses familiares, a gente perde esses amigos. Não é para a doença, a gente perde para a falta de assistência, porque se essa senhora tivesse seu plano de saúde, ela estava viva, ela tinha 37 anos e deixou 7 filhos. Ela estaria viva cuidando dos seus filhos. Hoje os filhos estão com a avó e outros familiares. Então, a corrupção é grave por isso. Não é porque o corrupto fica rico, não. É porque o corrupto subtrai a vida das pessoas. Então, nós não temos segurança, nós temos o estado onde mais morre mais gente do que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. A Bahia é campeã. Nós temos algumas das cidades mais violentas do mundo. Estou falando de Salvador, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Candeias. Várias outras cidades do interior da Bahia estão entre as mais violentas do mundo. O critério para essa avaliação é quantas mortes por 100 mil habitantes. E nós temos índices altíssimos, mais altos do que o Rio de Janeiro, do que São Paulo. E então, de onde vem isso? É da incompetência da Polícia Militar? Não, muito pelo contrário. A Polícia Militar, como a Polícia Civil, como a Polícia Federal, fazem mágica, fazem um trabalho muito superior que a gente podia esperar pelo desrespeito que os governos têm, não só o atual, todos os governos, com o desrespeito que tem com a categoria profissional. As pessoas sacrificam a própria vida, se esforçam, dão de si, às vezes levam o cartucho de tinta de casa para poder imprimir um ofício no quartel. Por quê? Porque faltam recursos, faltam meios para que a pessoa trabalhe, meios adequados para que a pessoa trabalhe. Mas não é só esse o problema. Você tem uma falta de assistência ao jovem, você tem uma falta de atenção àquela juventude que hoje se entrega às drogas e aí transforma isso tudo em violência. Então nós temos, por conta da corrupção que não cuida da assistência social, que não cuida da educação, que não cuida da cultura, o aumento da violência. E aí você tem uma polícia que poderia ser melhor estruturada. Nós temos delegacias sem delegados espalhadas pela Bahia inteira. Nós temos cidades de 20, 30 mil habitantes com 3, 4 policiais. Quer dizer, por que não contrata mais gente? Por que não faz mais concurso para que as pessoas dessa cidade tenham segurança? Então a gente tem caixa eletrônica explodindo. São Felipe está aí sem banco, sem o Banco do Brasil. Por quê? Porque foi explodido o caixa eletrônico e o banco não quer botar de novo. O banco está resistindo a reabrir a agência. E isso tudo é falta de estrutura que o Estado tem em relação aos órgãos de segurança pública. Mas a mesma coisa é na educação. Nós podíamos ter educação de melhor qualidade. Os profissionais de educação se esforçam, se sacrificam a vida inteira para melhorar, mas não conseguem. Tudo isso é muito claro, é causado pela corrupção. Então, por isso, eu tenho me dedicado, desde 2012, a um projeto que independe de eu ser eleito ou não eleito, candidato ou não candidato. Eu já venho fazendo isso. Não iria, aliás, esse ano de 2018, eu não seria candidato. Eu não seria candidato em 2018, como não fui em 2014. As pessoas, você teve quase 9 mil votos em 2010, então você tem que ser em 2014. Não fui candidato em 2014, eu vi que eu não ia ganhar a eleição e deu para ver que o partido não elegia ninguém, não fui candidato. Em 2018 também não seria candidato, mas houve uma sinalização de que a gente ia fazer uma coligação adequada e eu acabei me candidatando. Mas, independentemente de ser eleito ou não, esse trabalho que está lá no site conselhodecidadãos.com.br, que qualquer pessoa que acessar, olhar e compreender, que é muito fácil ser compreendido aquilo, vai ver que a corrupção pode ser destruída, qualquer pessoa pode ajudar. Porque um dos nossos princípios é o de que o cidadão não deve combater a corrupção no seu município. Você pode olhar que todos os movimentos do Brasil dizem assim, você tem que fiscalizar o seu município. Eu acho que não.
Eu acho que você tem que fiscalizar o município dos outros. Sabe por quê? Quando você fiscaliza o seu, a primeira coisa que a sociedade vai dizer é que você quer ser vereador. É que você está com raiva porque perdeu a eleição para prefeito. Então, não existe compreensão das pessoas quando alguém, com a sua cidadania à flor da pele, vai lá e tenta fiscalizar. Então, o que é que eu proponho? Criei um sistema onde você vai fiscalizar os atos de corrupção de outros municípios. E pessoas de outros municípios, não exatamente aqueles que você fiscaliza, vão fiscalizar os atos do seu município. Pronto. Aí ninguém vai dizer assim, é porque ele quer ser vereador. O cara mora em Ribeirão Preto, o cara mora em Campina Grande, o cara mora em Fortaleza. Tem nada a ver com Sucupira, onde o ato de corrupção foi praticado. Então ele não vai ser candidato em Sucupira, ele não está se vingando, ele não conhece ninguém em Sucupira, ele está ali trabalhando voluntariamente como cidadão para fazer a coisa funcionar da forma certa e a população ser bem assistida. Então, esse é um dos princípios da forma como eu proponho, do modelo de combate à corrupção que eu proponho. E lhe garanto, JC, eu não vou lhe garantir que a corrupção pode ser destruída 100%. Eu vou lhe dizer mais do que isso. Eu vou lhe dizer que todas as pessoas que sabem mais do que eu, que têm mais experiência do que eu no assunto, que conheceram esse trabalho, afirmaram exatamente isso. Através desse trabalho, a corrupção pode ser destruída 100%. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu estou dizendo que eu escutei isso de gente que sabe mais do que eu. Gente que tem 15, 20 anos atuando profissionalmente no combate à corrupção e disse, olha, eu não sei porque isso aqui nunca foi proposto ou feito para acabar com a corrupção. Então, quem tiver o interesse e a curiosidade, entra lá, conselhodecidadãos.com.br, e vocês vão ver como é fácil. Eu vou dar um exemplozinho de uma outra atividade que ajuda no combate à corrupção, que é o seguinte, JC. Nós temos um compromisso com a transparência que eu queria que todos os candidatos assumissem. Quando, em 2016, eu não fui candidato, mas eu me reuni com alguns amigos, inclusive com alguns conterrâneos, e nós fizemos um estudo e mostramos que não havia transparência nas câmaras de vereadores, no site, nas páginas das câmaras de vereadores. E nós resolvemos fazer um trabalho em 30 municípios do Brasil, as capitais e mais 3 cidades do interior, que foram Feira de Santana, Conquista e Guarulhos, em São Paulo. E nós propusemos aos vereadores, aos candidatos a vereador, que assumissem um determinado compromisso com a transparência. E aí muita gente me disse assim, todo mundo vai assumir e ninguém vai cumprir. Eu falei, não. Pouquíssima gente vai assumir, porque esse compromisso que nós estamos propondo não é dizendo assim, eu vou lutar por isso, vou lutar por aquilo, aí a pessoa dá a desculpa depois de que a maioria não votou a favor do projeto dele. Não, o que está lá é dizendo, eu vou fazer assim e eu vou fazer assado, não dependo de ninguém para isso. Por exemplo, eu vou dizer quem são meus assessores. A gente procura nas capitais, que é onde, cidades maiores, onde tem assessor de vereador ou os deputados, a gente faz, eu fiz 33 pedidos agora à Câmara Federal. Só um deputado me respondeu para dizer que não ia me dizer quem eram os assessores dele. Eu fiz um pedido a 8 deputados estaduais, que são candidatos à federal. Um me respondeu ontem, recebi ontem a resposta dele pelo correio, ele dizendo que eu perguntasse a direção da casa, mas que ele não ia me dizer. Por quê? Porque na folha de pagamento tem pessoas que moram no exterior, tem pessoas que moram em São Paulo, tem pessoas que não vão lá, tem pessoas que não sabem fazer nada, nem fazem nada, só servem para tirar o dinheiro e desviar, para dar para o deputado, para a família do deputado. Tem casos aí, tem processo na polícia, na Justiça Federal, tem processo contra vereador de Salvador, tem processo contra deputados estaduais. Então, nós criamos um modelo de compromisso onde isso dificulta esse tipo de corrupção, entre outras coisas. Meus amigos, é uma dança de rato. A gente apresenta isso num debate, o candidato dá todas as desculpas do mundo, mas não assume o compromisso. Então lá, quem quiser, entra lá, conselhodecidadãos.com.br/compromisso, que vai ver quantas pessoas assumirem esse compromisso. Você vai ver qual é o termo, veja se tem alguma coisa de anormal. Aí eu peço para você analisar, lá não tem nada dizendo assim, eu quero saber quanto sua mulher ganha. Não, não é isso não. É só coisa que é da sua vida pública, do seu trabalho de deputado. Pois ninguém assume, meus amigos. Então nós temos uma candidata a deputada estadual da Bahia que assumiu, se chama Andréa Marques, e nós temos Valdir, que não podia deixar de assumir, né? Até porque eu participei da ideia no começo, lá em 2016, mas foi mandado para todos os partidos. Claro que os deputados, os candidatos vão dizer, não estou sabendo, eu não recebi. Pois é, mas foi mandado para o e-mail oficial de todos os partidos, e vai ser mais divulgado ainda na imprensa, além de já estar sendo divulgado através da internet. E as pessoas não assumem esse compromisso. Então você que vai votar em um candidato,
leia o compromisso que está lá proposto para ele e pergunte para ele: deputado, por que o senhor não vai assumir aquele compromisso? Qual é o problema do senhor dizer aquelas coisas que estão sendo pedidas lá? Depois que o senhor ganhar, o senhor dizer, qual é o problema? Por que o senhor não assume? Então a pessoa vai poder, essa é a finalidade, antes da eleição, saber quem quer fazer algo pelo povo e quem quer tirar proveito fora da lei da condição de deputado. É muito simples, então, meu amigo, através dessa ideia, a gente saber quem é que vai ser honesto e quem vai ser desonesto. Uma coisa que eu nunca tinha imaginado que isso podia ser um dia possível, porque você vai ver, se você desconfia que alguém é corrupto, mostre para ele lá e pergunte se ele vai assumir. Ele não vai assumir. Mas se você encontra um e diz assim: não, esse cara aqui eu sei que é honesto, eu tenho certeza que ele é honesto, sempre foi honesto, ele vai assumir. Então, pergunte ao seu candidato se ele vai assumir ou não, e você vai poder saber se você está dando seu voto a um ladrão ou a um homem de bem. São 13 horas e 5 minutos, 13 e 5, nós chegamos aqui na parte final, né, nosso bate-papo com o doutor Valdir no dia de hoje, e deixar aqui nosso microfone à sua disposição. O tempo acabou ficando estreito no dia de hoje, a gente questiona um pouquinho como é que o senhor tem visto também a questão do cenário, no cenário local, né, no nosso município, essa questão política também. Olha, eu sinceramente não tenho acompanhado as questões locais do município, exatamente porque depois que eu decidi ser candidato, eu comecei a bater perna pela Bahia toda, mas eu sempre digo, qualquer que seja a gestão municipal, ela sempre pode melhorar. E eu acho que a Câmara de Vereadores deveria assumir um papel de protagonismo para ajudar a administração, qualquer que seja a administração, a fazer um trabalho melhor pela sociedade, a identificar quais são os problemas do município, a propor soluções. Vereador não é somente para fazer leis, né? Até porque tem câmaras aí que em 4 anos faz 5 leis, né? Não faz nenhuma lei por ano, e quando faz é uma lei para o aumento do salário deles. Então, o vereador tem que tomar uma postura de deixar um pouco de lado o assistencialismo, porque o assistencialismo é um caminho para que ele ganhe a eleição, para que ele conquiste a gratidão do eleitor, a dívida do eleitor, para o eleitor pagar através do voto. Em lugar disso, em lugar de ficar levando pessoas em banco traseiro de carro para um atendimento médico, para um socorro, lutar por meios para que as pessoas possam ser atendidas no município, para que possa ter veículos adequados, ambulâncias suficientes para fazer o atendimento, número de vagas de pessoas para atendimento em especialidades que não tem aqui. Então é muito melhor ajudar o município a estruturar isso do que simplesmente ficar tapando buraco, tapando sol com a peneira para obter a gratidão e o voto do eleitor. É preciso se preocupar mais com a vida das pessoas do que com o mandato do próprio vereador. Então, acho que todos podem fazer isso, assumir essa postura. Então, a questão política do município não se resume somente ao executivo, envolve também o legislativo e o povo como um todo. E o povo precisa participar mais da política. Pessoas que eu conheço aqui em São Felipe, que eu adoraria ver candidatos a vereador, que eu adoraria ver candidatos a prefeito, e sempre digo a eles, né, não vou dizer aqui o nome para não constranger a pessoa que às vezes não quer se expor, mas eu digo, você precisa ser candidato a prefeito de São Felipe, você precisa ser candidato a vereador de São Felipe, vereadora de São Felipe, mas infelizmente as pessoas acham que a política não pode ser mudada, e no formato que ela está hoje, onde o que vale é o dinheiro, as pessoas não querem. Mas eu estou, através do votoválido.org, ensinando que é possível você ganhar votos, eleição sem os votos comprados, somente com aquela quantidade pequena que cada um de nós pode, através dos amigos, familiares, conseguir convencer as pessoas. Então, a realidade de São Felipe ela pode ser melhorada, aperfeiçoada e modificada a partir da participação da sociedade, do envolvimento através das igrejas, de associações e de grupos que os próprios cidadãos podem criar e ajudar o município a crescer mais e a encontrar soluções para problemas como desemprego, segurança e tantos outros problemas. 13 horas e 9 minutos por um minutinho aqui, né? Agradecer ao doutor Valdir pela sua participação no dia de hoje, deixar sempre o nosso microfone da rádio, o site também à sua disposição. Doutor Valdir, algo mais a acrescentar? Só um lembrete, né? Hoje, quem tiver para o Santo Antônio de Jesus, a palestra lá às 19 horas, no auditório da Unimed, ao lado da Gilan Seguros. E amanhã, também às 7 da noite, no Salão Paroquial de São Felipe, uma reunião e uma palestra onde eu vou falar sobre o que é que um deputado pode fazer pelo município de São Felipe. Porque eu não posso falar só de mim, eu tenho que falar que qualquer deputado que queira fazer alguma coisa por São Felipe, vocês vão ver como é fácil para um deputado resolver os problemas da comunidade, todas as comunidades que tenham dado a confiança e o voto a essa pessoa, né? Ou que ele tenha qualquer tipo de vínculo com essa comunidade, o interesse em ajudar as pessoas. Então, amanhã, às 19 horas, no Salão Paroquial aqui de São Felipe. Eu deixo o meu abraço para todos os ouvintes da São Felipe FM
Mais uma vez, parabenizo, JC, você pelo brilhante trabalho que vem realizando aqui e toda a equipe da rádio. E desejo sucesso a todos e felicidades. E até amanhã aqui para quem está em São Felipe, no Salão Paroquial. Um grande abraço. Muito bem, nosso bate-papo de hoje, doutor Valdir, trazendo aí, né, os seus pontos de vista na questão da necessidade de mudança em nosso cenário aí político, né? E amanhã, esse convite para você estar participando aí desse momento aqui no Salão Paroquial, 19 horas, é isso? 19 horas. São 13 horas e 10 minutos, 13 e 10. Vamos aqui dando sequência com a maior audiência no horário. JC Repórter. Conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo,